Nós trouxemos hoje a segunda parte do nosso texto. Você se lembra? Nós pegamos Mateus capítulo 19, do verso 3 ao verso 9, e subdividimos em duas partes. A primeira parte já apresentamos no vídeo anterior, e hoje nós trouxemos a segunda parte, que vai do verso 7 ao verso 9. Replicaram-lhe: então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, após o esclarecimento acerca do que seja o casamento, na visão de Deus que o instituiu, os religiosos, que basicamente era o público interessado no assunto, então questionaram. Então, se é assim a condição do homem diante do casamento, por que Moisés nos mandou lavrar carta de divórcio e repudiar as nossas esposas? Ora, primeiro ponto, primeiro equívoco: Moisés não havia mandado. Divórcio não é mandamento. Divórcio é concessão. O Senhor Jesus nos diz no verso 8: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Portanto, divórcio não é mandamento, é concessão, é permissão. E o Senhor Jesus explica por qual motivo Moisés havia lhes permitido divorciar-se. Por conta dos corações empedernidos deles. Meus queridos, eles já praticavam o divórcio bem antes da concessão de Moisés. Eles já tratavam as suas esposas como um mero objeto sexual, mesmo antes da concessão de Moisés. Então, aqui é uma mera desculpa, porque era a prática comum já deles. Moisés apenas estava minimizando a situação, tentando, digamos assim, minimizar o caos que já havia se instalado. O casamento já havia sido jogado na lama há muito tempo. O matrimônio havia sido desvalorizado de uma forma estupenda. E tudo começou, meus queridos, desde o Éden. Explico. Quando Deus criou o homem, o próprio Deus disse que não era bom que ele estivesse só, solitário. Então Deus criou a mulher e o entregou. Mas na descrição, nós vemos que Deus disse: far-lhe-ei uma adjuntora que lhe esteja à altura. Ou seja, não em posição inferior nem superior, no mesmo nível. Até porque todos nós, seja homem ou mulher, todos somos feituras de um único Deus. E Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Então,
Antes do pecado, antes da queda, o homem recebeu a mulher que Deus havia feito com júbilo, com alegria, com louvor. Louvado seja o nome do Senhor, que maravilha! Agora a felicidade tem nome. Esta mulher maravilhosa que Deus fez para mim. Oh Deus, obrigado. Isso antes do pecado. Quando o homem pecou, a coisa mudou, a coisa desandou. E aquilo que Deus havia feito para o seu bem-estar, para o seu bem, para o seu benefício, para a sua felicidade, não mudou na visão de Deus, mas mudou na visão do homem. Quando ele disse: a mulher que tu me deste, Senhor, foi que me induziu e eu caí em pecado. A mulher que tu me destes. Então agora a culpa é de Deus? Deus havia feito algo maléfico para ele? Havia dado a ele algo ruim que lhe fosse prejudicial? Agora a culpa é de Deus? A partir de então, meus queridos, a mulher passou a ser tratada de forma diferenciada, para pior. O ser humano, o homem, a espécie humana masculina, né? Porque a mulher é a espécie humana. A espécie humana masculina começou a olhar a espécie feminina com outros olhos, como pedra de tropeço, como obstáculo para a sua felicidade. E a mulher continuou, e a mulher passou a ser maltratada. Aquela reverência da qual ela é digna acabou. A mulher que fora feita por Deus para o bem-estar da espécie humana masculina passou a ser algo maléfico. A capacidade que o homem tem de converter em malefício aquilo que Deus faz para o seu benefício. Infelizmente. Então, os maus tratos à mulher vêm desde esta época. Então, quando Moisés permitiu o divórcio, era porque a situação estava caótica. A mulher já era maltratada, desrespeitada, desvalorizada. Ele tentava apenas minimizar a situação. Por isso que o Senhor Jesus diz: Ele lhes permitiu por conta dos vossos corações empedernidos. Mas não era assim desde o princípio. E não era mesmo. No verso 9: Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Olha, o Senhor Jesus já havia tocado nesse assunto de adultério, neste mesmo evangelho, Mateus, no capítulo 5. Ele já havia tocado nesse assunto, por ver a situação que a mulher era tratada, como o matrimônio era tratado. Porque eles já praticavam adultério de todas as formas. Só que eles eram altamente religiosos. E então eles tinham um zelo religioso a cumprir, a guardar. Então o que eles faziam? Eles praticavam o chamado casamento sucessivo. O que vem a ser isso? Na tentativa de fugir do adultério e da condição de prostituição, o que eles pensaram? O que eles maquinaram? Bom, a gente se casa e se divorcia. Se casa e se divorcia.
Afinal de contas, eles haviam feito uma leitura equivocada de Moisés. Porque mesmo em Deuteronômio capítulo 24, do verso 1 ao 4, que versa sobre o divórcio, Moisés não havia dito aquilo que eles disseram. É lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Não era isso. O motivo era a infidelidade conjugal. O Senhor Jesus está aqui apenas ratificando o que Moisés já havia dito. O motivo central, a razão pela qual um casamento, um matrimônio pode ser dissolvido, separado, é a infidelidade conjugal. Porque a infidelidade, ela gera ruptura. Então, o Senhor Jesus havia dito a eles, de uma forma indireta, que eles eram adúlteros e se convenceram que não eram. Quando o Senhor Jesus disse, olha, vocês pensam que adultério é somente quando se exterioriza o ato? Pois fiquem vocês sabendo que basta que tenhas um pensamento impuro a respeito de alguém que não seja sua esposa, você já cometeu adultério. Então, esse assunto de adultério já havia sido ventilado bem antes. Porque eles eram adúlteros e se convenciam que não. Porque para tentarem pelo menos fugir na concepção deles do adultério e da prostituição, eles praticavam o casamento sucessivo, pensando eles que assim estavam livres. E não estavam. Porque o homem, depois do pecado, ele passou a ser regido pelos seus impulsos, pelas suas pulsões sexuais. Daí, eles sabiam que precisava da mulher apenas para sua satisfação pessoal. Então a mulher passou a ser tratada como um mero objeto sexual. Um mero objeto de prazer. Então o Senhor Jesus já havia lhes advertido acerca do adultério. O Senhor Jesus aqui diz, todo homem que dá carta de divórcio à sua esposa, a não ser numa condição em que ela esteja maculada pela infidelidade sexual e se casar com outra mulher, comete adultério. Porque a única razão, o único motivo que justifica a separação, a ruptura do casamento, do matrimônio, é a infidelidade conjugal. Agora, trazendo para os dias de hoje, que situação? Naquela época, eles estavam respaldados pela visão, pelo entendimento de suas religiões, e especificamente do judaísmo, que assegurava que eles não estavam em adultério se cometessem o chamado casamento sucessivo. Mas nos dias de hoje, as pessoas continuam acreditando que adultério é somente quando o ato é exteriorizado, consumado. Então o elemento continua adulterando à torta e à direita. E muitos deles, respaldados em suas religiões, em seus credos religiosos, eles pulam a cerca constantemente se envolvem com prostitutas, com outras mulheres que não são as dele próprio. Mas tudo feito na surdina, às escondidas, numa prova inequívoca
de que o ser humano ele teme muito mais a opinião pública do que a opinião de Deus. Ele teme muito mais aos homens do que a Deus. Que absurdo! Você se assustaria com o número de pessoas que ocupam posições de destaque em suas religiões e que estão atolados no adultério, na prostituição. São escravos do pecado, se declarando livres em Jesus Cristo. Quem está em Cristo verdadeiramente está livre, mas essas pessoas não estão em Cristo verdadeiramente. Elas apenas tentam passar uma imagem que não é a real. Então, meus queridos, nós vamos agora destacar quais são os inimigos do matrimônio. O primeiro inimigo do matrimônio é a infidelidade conjugal. Já dissemos que é o principal motivo da dissolução do casamento, porque a infidelidade desfaz a unidade. Dois que se juntam se tornam um. Lembra, né? Então, a infidelidade conjugal corta o elo, desfaz a unidade. A infidelidade conjugal. Então, vá observando quantos casamentos que não existem. Somente na formalidade eles existem, porque são adúlteros e adúlteras que se mantêm casados formalmente, dando uma satisfação à sociedade, às suas religiões, às suas igrejas, mas casamentos que não existem mais por conta da infidelidade conjugal. Porque se engana a si próprio e aos outros, mas não se engana a Deus. Segundo motivo, segunda razão, segundo inimigo do matrimônio. Qual é o segundo inimigo do matrimônio? O desrespeito, a falta de consideração. Quando o homem olha para a sua esposa, não com a devida reverência, o devido respeito, a devida consideração, quando a trata como um mero objeto de seu prazer, como um mero meio dele satisfazer os seus desejos bestiais, então é um desrespeito total, uma falta de consideração imensa. Desrespeito, desconsideração produz ruptura no relacionamento, porque vai desgastando a relação de forma tão grande que aquela mulher que deveria ter prazer, satisfação de estar com aquele homem, de ser uma com este homem com o qual se casou, vai perdendo também o respeito e a consideração para com ele, apenas revidando. O terceiro inimigo do matrimônio é a falta de conjugalidade. O que vem a ser isso? Meus queridos, para que haja conjugalidade, é preciso que haja amor mútuo. O amor é a base de sustentação do matrimônio. Então, se uma parte apenas ama e a outra não há conjugalidade. Conjugalidade é mutualidade, é reciprocidade. Se não há essa reciprocidade, não pode haver conjugalidade. E a falta de conjugalidade causa ruptura do casamento. Conjugal, unidade. Então, o terceiro inimigo do matrimônio é a falta de conjugalidade. Vá observando quantos casamentos aí que
somente um lado está lutando desenfreadamente para salvar essa relação. Somente um lado está preocupado e lutando para que esse casamento dê certo. E o outro não está nem se preocupando com isso. O outro está muitas vezes trabalhando até contra. Não há conjugalidade. Cabe neste momento citar uma frase de Caio Fábio Filho. O pastor Caio Fábio, em um dos seus livros, um dos seus inúmeros livros, ele diz que divórcio só divorcia casais que já estavam separados ou que nunca se casaram. Analise a frase. Divórcio só divorcia casais que já estavam separados ou que nunca se casaram. E é verdade. É a situação. Casais que somente um lado está lutando pela consolidação do matrimônio porque ama. Mas o outro lado não ama. Não tem mais sentimento, não tem mais consideração. Então não luta, não trabalha em função dessa unidade. Casais que já não se amam mais, nem um lado, nem o outro. São os chamados casais separados, como Caio Fábio diz. Então, estão casados na formalidade, mas na verdade, esse casamento há muito tempo que inexiste. Então, é para isso que serve divórcio. Porque é preferível se divorciar do que ficarem mantendo um relacionamento que não existe. Somente na formalidade, na hipocrisia. Relacionamentos truculentos, desrespeitosos, de agressões mútuas o tempo todo. Aí você diz para ele, por que você não se divorcia dela então? Não, que a minha igreja não permite. Minha religião é contra. Não, porque isso desagrada a Deus. Se diz o mesmo para ela, ela repete a mesma coisa. Peraí. Quer dizer, desagrada a Deus o divórcio, mas não desagrada a Deus o ódio mútuo? A animosidade mútua? Olha uma coisa esquisita que eu acho. Quando os casais eles vão se divorciar, estão em processo de divórcio, geralmente, de ambas as partes, apresenta uma animosidade imensa. Aquele casal que antes trocavam juras de amor, palavras belas, de quanto eu te amo, meu amor, quanto você é bela, quanto você é belo. Hoje, trocam farpas. Ela desejando ardentemente o declínio, que ele fique na miséria. Não descansarei enquanto não ver esse sujeito na sarjeta. Um ódio imenso de ambas as partes. E eu disse que é esquisito por quê? Porque que o amor conjugal, o amor eros, tenha acabado é até compreensível. O amor eros acabou, o casamento tende a desmoronar, a acabar. Mas onde está o amor fraternal? O amor fraternal que o Senhor cobra de cada um de nós,
que cada um expresse para com o seu semelhante, o seu próximo? Ou ela deixou de ser o seu próximo? Ou ele deixou de ser o seu próximo? Onde está o amor fraternal? Não. Ódio, desejando a morte, a destruição. Peraí, gente. Que coisa esquisita é essa? Que coisa horrível. Portanto, meus queridos, é preferível que, ao invés de manterem um relacionamento que não existe mais, se divorciarem. É bem preferível isso. E eu tenho certeza que Deus se agrada muito mais com isso. Porque esse casamento não existe mais. Por que continuar alimentando algo que já está morto? Que não vai ser realimentado? Entende? É muito preferível. E Deus se agrada muito mais. Você se assustaria em saber do número de casais que já não são casados mais, que se divorciaram e que hoje são amicíssimos? Você se assustaria em saber do número de pessoas que, depois de divorciados, se tornaram amigos íntimos, se tornaram confidentes. Então, uma prova inequívoca que neste caso, que é a situação do divórcio, o divórcio passou a ser a tábua de salvação. Passou a ser a solução, o remédio. Porque se continuasse alimentando algo que já estava morto, a tendência era produzir maior ódio, maior animosidade. Não, hoje, separados, divorciados, são amigos, são achegados. Eu tenho um amigo mesmo, que é divorciado, e ele já me disse mais de uma vez, sabe, que se tornou um amigo de sua ex-esposa. E casos como esse existem milhares. Porque, repito, é preferível o divórcio numa situação em que o amor já não existe. Já não há casamento oficial perante os olhos do Senhor. Do que insistir no ódio mútuo em casais que, não vou nem falar que não dormem na mesma cama, porque seria até uma afronta. Não dirigem a palavra. Um não olha para o outro, um não fala com o outro, debaixo do mesmo teto, anos e anos assim. Ela, muito cristã, orando a Deus para que Deus leve aquele fardo. Ele, muito cristão, né? Muito religioso, buscando a Deus para que Deus leve aquela megera. Peraí, um abismo chama outro abismo. Estão pecando e vão continuar pecando assim? Poxa, não é melhor se perdoarem mutuamente e cada um ir para o seu lado, oficialmente, divorciados? Não é melhor assim? Não é bem melhor assim? Não estarão em paz assim? Estarão em paz se fizerem assim. Então, é importante que tenhamos conhecimento de quais são os inimigos do matrimônio. Para quê? Para nos precavermos, para lutarmos contra eles, para nos preocuparmos com a manutenção do amor, com a manutenção da relação conjugal. Porque se nós desprezarmos a necessidade
de manutenção do relacionamento conjugal, ele se desgasta e chega a isso, a essa situação caótica que a humanidade enfrenta nos dias de hoje. Então, esses são os inimigos do matrimônio e a solução: a manutenção do amor. Manter o amor eros ativo, aceso, atuante. Essa é a solução para a salvação do casamento, para a salvação do matrimônio, para que se tenha uma vida harmoniosa. Pensem nisso, reflitam sobre isso. E até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos conceder.